palavra é Mais sua. feliz sou eu que estou aqui com vocês, desse grupo, o Seed of Love, de Jacksonville, né? Ok, gente, então vamos começando então, pedindo ao nosso mestre e amigo Jesus Cristo que nos envolva, nos abrace nesse momento, para que as inspirações do alto possam nos envolver, abrir os nossos corações, a nossa mente, para estarmos discutindo, falando dessa doutrina tão importante em nossas vidas, que é o Espiritismo. E Emmanuel, no livro O Consolador, um livro de perguntas e respostas, Emmanuel vai dizer que poderíamos comparar o Espiritismo como um triângulo de forças, em que, na base desse triângulo, ele colocaria a filosofia e a ciência. E no topo desse triângulo, ele colocaria a religião. E ele vai dizendo que a ciência e a filosofia estão na base, porque a ciência e a filosofia, ela vem lidar com as coisas daqui da Terra, com os conhecimentos, com as indagações, enquanto que o ângulo da religião, no topo, é o ângulo que busca Deus, que busca a divindade, que busca a essência espiritual de que nós somos. Então, dessa forma, é que Emmanuel vai trabalhando esse conceito de espiritismo como ciência, filosofia e religião. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1, um dos capítulos mais importantes desse evangelho. Quando nós pegamos uma das páginas desse capítulo, em que Kardec vai falando sobre a aliança da ciência e da religião. E ali ele vai desdobrando, falando desse divórcio que houve da ciência e da religião. Esse divórcio que perdura até hoje, porque a ciência, ela quer explicar através da lógica, através das provas. E enquanto que a religião, ela quer acreditar sem perguntar, sem indagar, simplesmente crer e não saber por que crer. Dessa forma, nós criamos essas duas forças que vieram de Deus, a religião e a ciência, que estão separadas por causa de nós ainda, pelo nosso pouco entendimento ainda, em relação do que vem a ser ciência e do que vem a ser religião. O cientista, ele se torna altamente materialista, cético. Ele não acredita em Deus, ele não acredita na espiritualidade, ele acha que nós somos simplesmente um aglomerado de células comandados pelo cérebro. Enquanto que, do outro lado, a religião, ela vai criar um exército de pessoas cegas, pessoas fanáticas, que acreditam, mas não sabem por que acreditam. Elas buscam as interpretações daqueles que se dizem
os enviados, os pastores, os grandes pregadores, e ali eles vão fazer as interpretações da forma deles, criando exércitos de fanáticos. O fanático é a pessoa que defende uma ideia e não sabe o porquê defende aquela ideia. É a pessoa que não conhece aquilo que segue. É a pessoa que não estuda aquilo que segue e briga por essa religião ou por esse segmento que segue. Daí o Espiritismo, Allan Kardec, nesse capítulo 1, convida os irmãos que leiam esse capítulo 1 com bastante atenção. Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo vai ser esse vínculo, vai ser essa união entre a ciência e a religião. Pelo fato que o Espiritismo, ele, como religião, ele não é como uma religião qualquer. Ele não é como as outras religiões que acreditam, mas não indagam, mas não questionam, mas não buscam a causa dos acontecimentos. No Espiritismo, nós temos o campo aberto para podermos estudar, para podermos dialogar juntos, para podermos debater juntos sobre essa doutrina. No Espiritismo, nós não temos doutores, nós não temos professores de Espiritismo. Nós não temos cursos, pessoas cursadas em Espiritismo, não temos isso. No Espiritismo, nós temos um grupo de amigos que se reúnem para poder entender a doutrina espírita. Alguns estão numa posição melhor, compreendem mais fácil. Uns estão na posição ainda um pouco mais dificultosa, compreendem ainda de forma tem dificuldade de compreensão. Mas não significa que na doutrina espírita nós temos professores. Herculano Pires que fala essa frase, que em doutrina espírita não existe professores. Para quem quiser conhecer mesmo a doutrina espírita, penetrar na doutrina espírita, leia mais Herculano Pires, um grande filósofo brasileiro, espírita, que é esquecido por nós espíritas. Mas um homem que fez um trabalho muito grande da divulgação da doutrina espírita, de desdobrar a doutrina espírita, os conceitos espíritas, os postulados espíritas. Então ele vai dizer, Herculano Pires, que na doutrina espírita não existe professores. Todos somos aprendizes. Olha que fantástico isso, gente. Então, a doutrina espírita, ao mesmo tempo que ela é religião não do ponto de vista que nós conhecemos a religião. Essa religião dogmática. A religião que tem seus dogmas e esses dogmas não podem ser contestados. Os postulados dessas religiões não podem ser contestados. No Espiritismo, todos os postulados espíritas podem ser contestados, podem ser questionados. Por isso, a doutrina espírita, ela é diferente. Ela é uma religião, mas uma religião no sentido de religar a criatura a Deus. A doutrina espírita tem essa força de nos elevar a Deus, de nos volver novamente a Deus. Essa força que a doutrina espírita tem. Por isso, a religião é religião por esse ponto de vista que nos religa a Deus. Ela é ciência pelo fato que nós estudamos, pelo fato que nós buscamos a causa das coisas. E nós temos uma ferramenta para nós podermos estudar, uma ferramenta que os cientistas materialistas não encontram, que são as leis, isso está nesse capítulo 1 também, do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as leis que regem o mundo espiritual. Essas leis, elas são desconhecidas pelos cientistas aqui da Terra. Essas leis, elas conseguem responder muitas questões em que os cientistas
não encontram respostas. Os milagres de Jesus, por exemplo. Um exemplo, os milagres de Jesus. Não tem respostas, não tem a causa, não se encontra a causa, mas na doutrina espírita nós vamos encontrar a causa de todos os milagres que Jesus fez. E aí os milagres deixam de ser milagres. Pelo fato que o milagre é milagre quando ele derroga uma lei. Já que o Espiritismo explica os fenômenos dos milagres de Jesus através das leis que regem o mundo espiritual, assim nós compreendemos de forma mais fácil e nós compreendemos que Jesus não derrogou nenhuma lei e que aquilo não é milagre. Olha que interessante, gente. Coisas que nós estamos estudando dentro da doutrina espírita que os físicos, os biólogos, os grandes estudiosos estão tentando descobrir. E nós estamos estudando aqui em grupos, em estudos, até mesmo na evangelização, estudamos, por exemplo, sobre o perispírito. O perispírito, quando ele for descoberto pela ciência, a partir desse momento nós iremos descobrir todas as causas das doenças, das enfermidades, das dificuldades que nós temos no corpo físico. Porque é esse corpo, essa forma fluídica que forma esse corpo que nós temos. Nós espíritas sabemos disso em qualquer estudo que a gente participa, lá nós vamos estudar sobre esse corpo espiritual, sobre esse perispírito. Que maravilha, gente, essa doutrina. Que fantástico essa doutrina. Mas o que acontece, gente? O que acontece? Como nós somos ainda espíritos ainda em processo de evolução, espíritos ainda um pouquinho carregado do atavismo das outras religiões que nós passamos, nós chegamos na doutrina espírita, e nós não aproveitamos esse conhecimento que a doutrina espírita nos promove. Esse conhecimento todo que a doutrina espírita nos oferece, nós não aproveitamos. Nós aqui não, gente, o pessoal lá fora, viu? Nós aqui somos espírito mais evoluído, viu? Aqui só tem mais espírito evoluído, estou vendo os nomes aqui. Mas os espíritos mais atrasados, os espíritos lá daqui de New Jersey, que é muito frio, por isso nós estamos aqui. Mas vocês aí na Flórida são espíritos mais evoluídos, estão num lugar mais quente, já acabou com essas expiações que a gente passa aqui. Então, o que acontece, gente? Nós chegamos na doutrina espírita e não aproveitamos esse conhecimento. E nós ficamos na doutrina espírita trazendo os conceitos não espíritas para dentro dos grupos espíritas. Para onde que nós deveríamos mudar, ao invés de mudarmos. Vamos mudar a nossa forma de pensar. O que a gente faz? A gente traz os conceitos lá de fora e queremos que o centro espírita mude de acordo com os nossos conceitos, com as nossas formas de pensar. E aí o que acontece, gente? Nós estamos vendo um movimento espírita sem espiritismo. Nós estamos vendo um grande número de pessoas chegando na doutrina espírita, chegando nas casas espíritas, e nós não estamos vendo muitas pessoas, acompanhando esse processo. O processo de conhecer a doutrina espírita, entender a doutrina espírita e colocar ela em nossas vidas. Como que é interessante isso, meus irmãos? Nós estamos na doutrina espírita, agora já está fazendo quase que 24 anos. Começamos na doutrina espírita em 1997 aqui nos Estados Unidos. Conhecemos aqui nos Estados Unidos.
De lá para cá, nós conhecemos muitos espíritos, muitas pessoas encarnadas. Espíritos que chegam, que vão, que chegam, que vão, que começam, recomeçam. Amigos nossos, de há 20 anos atrás, até hoje, não conseguem ser assíduos no estudo espírita. Conhecemos amigos que ainda não conhecem as obras de Emmanuel, que não conhecem as obras de Manuel Filomeno de Miranda, não conhecem as obras de Kardec. E nós ficamos a indagar. Como? É muito fácil de entender. Allan Kardec, lá na conclusão do Livro dos Espíritos, pegue a conclusão do Livro dos Espíritos, meus irmãos, e leia assim, faça um estudo em grupo, para vocês verem a riqueza que é aquilo. Lá na conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai dizer que nós passamos pelo Espiritismo por 3 etapas diferentes. E lá ele fala todos nós. Ele não fala assim, alguns espíritas, todos nós. Ao aproximarmos do Espiritismo, passamos por 3 etapas diferentes. Ele disse que o primeiro step, eu falei step, o primeiro caminho, ou o primeiro grupo de pessoas, são daquelas pessoas que estão passando pelo processo da curiosidade. Da curiosidade. Quando eu comecei na doutrina espírita, eu ouvi uma vez o Raul Teixeira falando isso. Que todos nós chegamos pelo espiritismo pela curiosidade. Eu falei assim, não tem... É assim, porque quando a gente está começando é assim, né? A gente quer discordar das pessoas mais experientes, de todo mundo, né? Não tem como. E nós começamos a estudar, fomos pesquisando, vendo, e chegamos nessa parte da conclusão do Livro dos Espíritos. Todos nós, quando adentramos pelo Espiritismo, viemos pela curiosidade. Pela curiosidade. Mas como pela curiosidade? Pouquíssimos de nós chegamos aqui como missionários. É o missionário, o Alisson, que chegou, a missionária Daiane, que chegou de New Jersey para poder trabalhar aqui. É a missionária Natália, Rosângela, Aline. Pouquíssimos de nós chegamos assim. A maioria de nós chegamos pela curiosidade, afirma Kardec. A maioria de nós chegamos e começamos a indagar, assim, meu Deus, o que tem naquele lugar lá que aquele pessoal é tão calmo, aquele pessoal fala tão baixinho, o Alisson fala tão baixinho, por que ele fala tão baixinho? Né? A Daiane é tão gente boa, a Lília é tão gente boa, por que esse pessoal é tão gente boa assim? Por que eles ajudam todo mundo assim? Eu vou lá ver o que está acontecendo com esse povo, que remédio eles tomam para ficar tão calmos assim. E aí a gente vai procurar o espiritismo. Outros, ou é algum problema, alguma dificuldade. Você vai no psicólogo, o psicólogo não dá jeito, você vai no psiquiatra, o psiquiatra não dá jeito, vai no padre, o padre não dá jeito, vai no pastor, o pastor não dá jeito. Adivinha onde que vai parar? No centro espírita. Agora não tem jeito, não, é lá no centro espírita mesmo. Vamos lá, porque lá eu fiquei sabendo que eles tiram encosto, que eles tiram a espírito que está montado na gente, eles tiram. Vamos lá que eles vão fazer isso. E a gente vai para o espiritismo. Vamos lá, porque lá tem um médium, diz que tem um médium de cura, e esse médium cura depressão, ele cura tudo, ele cura até doença que vai existir ainda no futuro. E a gente vai com essa coisa. Eu vou lá, porque tem esse médium lá. Não, eu vou lá porque eu fiquei sabendo, o meu parente desencarnou. O meu parente morreu. Desencarnou não, morreu. E eu quero uma psicografia do meu parente. Eu quero que o meu parente volte para poder falar comigo, que ele está bem. Aonde que está o número da conta? Eu estou com a conta no banco e não sei qual é o número da conta.
E a gente disse, vamos no centro espírita. É lá que eu vou encontrar essa pessoa que vai psicografar para mim. Ah, não. Eu quero ir no centro espírita porque eu fiquei sabendo que lá o espírito entra dentro da pessoa e começa a falar. Eu quero ver isso. Eu quero ver como é que é esse negócio. O espírito entrar dentro da pessoa e começa a rodar. E eu quero ver isso. É a curiosidade. É a curiosidade que brota em nós, que está dentro de nós. E nós chegamos na doutrina espírita buscando isso. Chegamos na doutrina espírita buscando um médium que cura, um médium que psicografa, um médium que pinta com os pés, com os dedos. É assim que a gente busca. A gente está buscando fenômeno. É natural. Estamos em busca do fenômeno. Onde eu fiquei sabendo que tem um dia que os espíritos saem voando pela sala. Que dia que é? E nós estamos buscando o fenômeno. Aí o que acontece? Nós chegamos no centro espírita, eu estou falando por experiência própria. Eu cheguei, eu quase que estava desencarnando, morrendo de medo. Cheguei e fiquei olhando para o teto, olhava para aqui, olhava para ali, sabe? Querendo saber aonde que estava a pessoa que incorporava, a pessoa que vinha de branco, onde que estavam os tambores, procurando tudo isso. Cheguei, entrei, fui bem atendido. Só um minutinho, gente. Só um minutinho que eu vou... É uma reunião que está em andamento e eu estou coordenando perispiritualmente, viu? Então, nós chegamos nessa situação, nesses lugares, buscando essas informações e não encontramos. Aí, o que acontece, gente? Gente, me dá só um minuto, porque eu acho que está muito alto. Só um minutinho, viu? Eu vou tirar esse telefone daqui de perto. Ok, agora tudo bem. Então, o que acontece, meus irmãos? Desculpa, meus irmãos. O que acontece? Nós chegamos em busca desses fenômenos, em busca dessas situações, totalmente natural. Chegamos em onde que está o médium, onde que está a pessoa que psicografa, e de repente, se a gente vai num centro adequado, num centro espírita adequado, que há estudo, ok, nós estamos ok. Né? Nós chegamos, a pessoa vai indicar, olha, aqui nós não temos, a psicografia, ela não é dessa forma, né? Aqui nós não temos a pintura, né? Aqui nós temos a cura, mas a cura aqui é diferente. Você tem que tomar o passe, e a cura, nós temos uma cura real, não é? E aí a pessoa nova vai, pouco a pouco, entendendo que cura real é essa que ele está querendo dizer, que é a transformação moral, transformação íntima, que pouco a pouco a pessoa vai entendendo. Mas todos chegamos pela curiosidade. O que acontece, gente? O próximo passo que Kardec vai falar, isso é fantástico, gente. Como que Kardec ele sabia que nós iríamos passar por isso? O próximo passo ele vai falar que é o período filosófico. O período filosófico. O período filosófico que ele vai dizer é o período que nós vamos conhecer, estudar a doutrina espírita, ler a doutrina espírita. Nós estamos saindo do período da curiosidade para podermos entrar no período filosófico. Mas o que acontece? Muitos irmãos insistem em continuar no período da curiosidade. Muitos irmãos estão em centro espírita buscando fenômenos mediúnicos. Muitos irmãos estão no centro espírita e não estão estudando a doutrina dos espíritos.
Como é que nós vamos entender uma ciência tão complexa que é a doutrina espírita se nós não estudarmos, se nós não lermos essa doutrina, se nós não meditarmos nessa doutrina? É quase que impossível, gente. É impossível. O que acontece? Nós achamos que o conhecimento ele entra por osmose. A gente senta na cadeira e os espíritos vão mandando os livros na cabeça da gente, os livros vão entrando e a gente fica um espírito iluminado de uma hora para outra. Isso não acontece, gente. Isso não acontece. Jesus, o próprio Jesus falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não estamos falando aqui, meus irmãos, que nós temos que ser mestres em espiritismo, não é isso. Mas não podemos ficar eternamente no período da curiosidade. Não podemos ficar eternamente como espíritas frágeis, espíritas que não conhecem nem o básico do básico da doutrina espírita, meus irmãos. O que acontece? Se nós permitirmos isso, nós vamos ser enganados por pessoas que não conhecem a doutrina espírita. E o engraçado, meus irmãos, o que eu acho, eu fico, a palavra não seria triste, mas preocupado, é quando um coordenador ainda está no período da curiosidade. É quando um coordenador abre um centro espírita e não conhece a doutrina espírita. Porque agora está assim, meus irmãos. A gente não gosta de fulano, não gosta de ciclano. A gente, então, abre um lugar, paga o aluguel e fica lá sozinho. E vai chegando pessoas. Porque se o centro espírita está aberto, as pessoas veem o nome centro espírita e vão começar a participar do centro. E a pessoa que abriu o centro não tem nenhum preparo, não tem pessoas junto com ela ou com ele para poder desenvolver os trabalhos. O trabalho mais importante na casa espírita, o trabalho doutrinário, meus irmãos. Uma casa espírita se fundamenta no trabalho doutrinário. Se nós não temos pessoas equipadas para poder trabalhar, fazer esses estudos, preparar esses estudos, nós vamos abrir uma casa espírita sem bases. Nós vamos formar uma casa sem bases. E se a gente faz uma casa sem bases, o que acontece, meus irmãos? A casa vai cair. É o que acontece, o que nós estamos assistindo hoje no movimento espírita. As casas, elas são formadas, elas são fundadas por pessoas que não conhecem o espiritismo, e as pessoas vão ali assistindo, ouvindo aquilo que a pessoa acha que é, e aí o que acontece, meus irmãos? O centro espírita vai, pouco a pouco, se fragilizando, tendo dificuldades, e as pessoas que estão à frente, como não têm um conhecimento doutrinário, eu não digo profundo, mas que pelo menos tenham conhecimento doutrinário, não tem as rédeas na mão, não sabe como lidar com as situações, o centro acaba caindo. Ouça bem o que nós vamos falar, meus irmãos. O centro não fecha. O centro acaba caindo na mão de entidades perversas, de pseudo-sábios que passam a coordenar essas casas espíritas, onde os coordenadores passam a ser os donos, onde os coordenadores eles passam a achar que aquilo que ele pensa é a verdade. Não é aquilo que Kardec pensa, não é aquilo que os espíritos pensam, é aquilo que a pessoa pensa é a verdade. E aí vem o processo da fascinação. A fascinação, a pessoa vai achando que ela já é um deus ou uma deusa. Nós tivemos a oportunidade, quando nós começamos na doutrina espírita, meus irmãos, começamos na doutrina espírita, e eu não sabia absolutamente nada de espiritismo. Nada. Cheguei na doutrina espírita e encontramos com um coordenador que não conhecia a doutrina espírita. E aí nós, nos primeiros 2 anos, o que a pessoa falava, a gente acatava. Era a pessoa que estava à frente. Mas nós éramos um grupo de mais ou menos 8 pessoas.
Nós começamos a estudar a doutrina, fomos estudando, fomos meditando mais, gastando mais tempo no estudo, nós começamos a ver que a pessoa estava equivocada. Nós começamos a assistir os equívocos da pessoa. Porque nós começamos a abrir a mente, nós começamos a estudar a doutrina espírita. Isso não é doutrina espírita. Foi aí que nós fomos tendo aqueles atritos, que há atritos, porque muitas vezes a pessoa não quer ouvir a verdade, ela quer ter a verdade. Quer ter a verdade. Porque faltava o quê, meus irmãos? Faltava o estudo. Faltava a parte doutrinária, a parte mais importante dentro da casa espírita. Muitas pessoas vão dizer, mas a parte mais importante na casa espírita é fazer caridade. Não é. A caridade, ela vai ser uma consequência quando nós entendemos por que nós estamos fazendo caridade. Se nós formos fazer caridade sem saber por que estamos fazendo a caridade, meus irmãos, sabe? Nós ficamos alienados. Primeiro, nós temos que participar dos estudos, entender por que eu tenho que praticar a caridade. Entender por que eu sou espírita. Então, assim, eu vou avançando e eu saio desse período que é o período da curiosidade que nós estamos falando, e entro nesse período filosófico. O período filosófico é fantástico. No período filosófico, nós começamos a estudar as obras de André Luiz, e nós ficamos loucos com as obras de André Luiz, que vai desvendando o mundo espiritual, vai desvendando como que funciona lá o mundo espiritual, a sociedade no mundo espiritual. Nós vamos lendo a codificação, o livro dos Espíritos. Nós pegamos o livro dos Espíritos, a primeira parte que a gente vai estudar sobre Deus. Nós vamos estudando a segunda parte que fala do mundo dos espíritos ou do mundo espírita. A terceira parte a gente fica maravilhado, que é as leis morais. Pegamos a quarta parte das felicidades e consolações. E a gente vai entendendo por que a gente sofre, por que uns são felizes e outros são infelizes. E aquilo vai preenchendo, e a gente, então, começa a estudar. Não vou ficar só no livro dos Espíritos, eu vou desdobrar. Então, eu começo a estudar a primeira parte do livro dos Espíritos desdobrada, que é a Gênese. Pego a Gênese e começo a estudar, trabalhando aquelas partes científicas, com o dicionário na mão, começo a estudar. Vou pegando a segunda parte, que é o livro dos médiuns. Kardec desdobra a segunda parte e nos brinda o livro dos médiuns. O livro dos médiuns é a cartilha para todo médium. Quem quer trabalhar em reunião mediúnica é obrigado a conhecer o livro dos médiuns, a estudar o livro dos médiuns. Kardec pega a terceira parte, desdobra e nos dá o Evangelho segundo o Espiritismo, a cartilha de como ser uma pessoa de bem, um bom espírita, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz de domar suas más inclinações. Ele pega, então, a quarta parte do livro dos Espíritos e nos brinda o céu e o inferno, o livro desconhecido pelos espíritas, porque tem muito espírita que tem medo de ler o céu e o inferno, por causa do título. O livro fantástico, o céu e o inferno, para a gente poder estudar, para a gente poder entender com o que acontece, a justiça divina, o que acontece quando nós desencarnamos, quando nós morremos, para onde que nós vamos, para o céu, para o inferno, como é que funciona o processo, o purgatório. Vamos estudando tudo isso lá, as comparações do inferno da Igreja Católica, o inferno, como que o Espiritismo explica o inferno. Lá nós vamos entender que não existe céu e nem inferno, que tudo é um estado de espírito, que tudo é um estado íntimo. Ficamos maravilhados quando a gente pega o livro Paulo Estevo, que dá vontade de a gente doar tudo que a gente tem para os pobres, sair pregando o evangelho para todos os lados, para todas as pessoas. Queremos ser como Paulo de Tarso. E aí a gente vai lendo todas essas informações
e elas começam a encher o nosso cérebro. Mas o que acontece, meus irmãos? Muitas vezes, essas informações só ficam no cérebro. Essas informações, para ser úteis para nós, nós temos que entrar na terceira parte, ou no terceiro estágio que Kardec fala, da prática do Espiritismo. De colocarmos o Espiritismo em nossa vida. Colocarmos o Espiritismo em nosso cotidiano. Porque nós achamos que ser espírita é ir para o centro espírita e lá ficar um espírito evoluído. A gente parece, quando a gente entra no centro, entrou na porta do centro, a gente já fala baixinho. Ih, fulano, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Alisson? Como é que tá? E aí, quando a gente sai do centro, que a gente entra no carro e que alguém dá uma fechada na gente, a gente já grita, já começa a gritar. A gente deixa de ser espírita quando sai do centro. E os conhecimentos espíritas, eles nos servem para nós sermos um espírita integral, para nós tentarmos ser esse espírita 24 horas. Tentarmos. Tentativas. Eu sei que nós ainda somos espíritos imperfeitos. Eu sei que nós ainda temos vários defeitos. Mas reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Pegar esses conhecimentos que nós estamos adquirindo, essas informações que nós estamos adquirindo e deixar que elas viajem para o nosso coração. Que elas sensibilizem o nosso coração, o nosso íntimo, tocar o nosso íntimo para nós sermos uma pessoa melhor. Aquela pessoa que fazia fofoca fraterna, porque espírita faz fofoca fraterna, viu? Aquela fofoca fraterna a gente vai deixando de lado. Aquele espírita que não tinha nem estupim, porque tem gente que tem estupim, né? Curto. Tem gente que não tem estupim. Quando nós adentramos na doutrina espírita, nós começamos a aumentar o tamanho do nosso estupim. Né? Era curtinho, mas a gente aumenta para a gente poder o quê? Adotar no nosso comportamento o autocontrole. Mas o que acontece, meus irmãos? É tão engraçado. O que acontece conosco? Nós lemos tudo isso. Mas o que acontece? Nós lemos para os outros. A gente está lendo uma mensagem e já pensando na pessoa lá de fora. Eu estou lendo a mensagem aqui, essa mensagem aqui, isso é para o Alisson. Essa mensagem aqui, essa aqui é para a Daiane. Essa aqui não é para mim, não. E eu fecho a mensagem e vou abrir outra. Não, essa aqui não é para mim, não. Perdoar, não, essa aqui é para a Lídia. Eu vou fechar de novo. Nós sempre estamos assistindo palestra para os outros. A gente está assistindo a palestra aqui, e fulano deveria estar aqui ouvindo isso. Certa vez nós estávamos fazendo uma palestra no nosso centro, e no nosso centro nós gravamos. E a gente vendia aqueles famosos DVDs, que já acabou, né? A gente vendia o DVD, inclusive o Alisson já chegou a trabalhar, a Daiane chegou a trabalhar também produzindo esses CDs, DVDs. Então, quando terminei a palestra falando sobre casamento, então é o tema mais complicado de se falar. Ainda mais quando tem casal sentado na frente. Porque você fala uma coisa, o casal olha para o outro e fala assim, é para você. O outro olha, não, isso é para você. E aí já começa a discussão ali dentro, discussão mental. Os dois discutindo mentalmente, porque a palestra era para o outro. Terminei a palestra e alguém chegou, me abraçou, outro chegou, muito obrigado, Manuel. Outro, e aí outra pessoa chegou com o DVD na mão, no peito. E ela disse para mim, Manuel, eu comprei o DVD. Eu falei assim, graças a Deus, agora eu estou bem, eu vou para casa tranquilo, porque a pessoa me aguentou 1 hora falando. E agora vai me aguentar mais 1 hora na casa, então essa pessoa eu consegui salvar. Ela disse, não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é para o meu marido que está lá em casa. Ele vai ter que ouvir essa palestra, porque eu ouvi. Eu aguentei. Mas ele vai ter que ouvir essa palestra todinha, todinha. E eu falei assim, meu Deus do céu, ela não conseguiu ouvir a palestra.
ela estava ouvindo a palestra para o marido. E como que acontece? E quantas vezes a gente nós não assistimos isso no movimento espírita, entre nós espíritas? Nós estamos estudando aqui, mas não percebemos, meus irmãos, que esse estudo é para mim. Quando eu estou aplicando um estudo, o estudo é para mim. Eu costumo, quando nós estamos aplicando os estudos, eu falo para o pessoal, gente, o mais beneficiado aqui não são vocês. O pessoal vai me agradecer. Não, não me agradeça. O mais beneficiado aqui sou eu. O mais endividado aqui sou eu. Porque, olha para vocês verem, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que organizar o estudo, eu tenho que rever o estudo, eu tenho que comparar o estudo, colocar no PowerPoint. Olha quantas vezes eu já estudei isso. Por que eu estou estudando tudo isso? Porque eu preciso mais do que quem não estudou, quem não fez, não preparou o estudo. Essa palestra, por exemplo, aqui, o mais beneficiado sou eu. Tudo que eu estou falando aqui, nós passamos as mesmas dificuldades no centro que eu participo. De ter espírito de porco que chega e já pensa que já sabe tudo. E quer mudar tudo no centro. É assim. Ele chega, já conhece a doutrina espírita, são conhecedores da doutrina espírita, eu conheço, está no livro, na pergunta 625, na pergunta 600, e que Jesus Cristo falou, e Jesus Cristo já é secretário de Jesus. Tem esses espíritos assim. Espíritos que querem ser donos da reunião, dono do centro. Tem. Em todos os lugares do nosso centro tem, em outros centros tem. Isso é normal, é o egoísmo nosso. É porque nós ainda estamos apegados às paredes do centro e não ao amor ao trabalho na casa espírita. Nós temos que fazer, meus irmãos, um desapego ao trabalho na casa espírita. Nós temos que trabalhar por amor, por dedicação na causa espírita. Porque muitas vezes nós ficamos tão apegados que ninguém pode nem encostar nas suas tarefas. Não pode encostar. Mas que trabalhador espírita, que trabalho espírita é esse? Que nós temos que brigar com os outros, nós temos que discutir com os outros para poder manter o cargo, para poder manter a posição. Nós temos que começar a pensar nisso, meus irmãos. Que nós trabalhamos é para Jesus Cristo. O nosso coordenador geral é Jesus Cristo. O nosso guia e modelo é Jesus Cristo. Quantas vezes que nós ficamos, meus irmãos, nós ficamos perturbados porque um amigo que está à frente faz uma coisa errada. Um amigo que dá passe, de repente você passa num barzinho, a pessoa está bebendo uma cervejinha com água frutificada, uma caipirinha com água frutificada, e você olha fulano passista bebendo. E a gente já começa a perturbar com aquilo. Você chega no centro espírita, fulano não te cumprimentou do jeito que deveria cumprimentar, e aquilo já é uma forma de você achar como é que fulano pode fazer isso? Como é que esse cano pode fazer isso? O conhecimento, meus irmãos, não significa que nós, conhecendo a doutrina espírita, já estamos praticando e já somos espíritos já iluminados. A iluminação espiritual é um processo de conhecer e praticar. Conhecer e praticar. Pouco a pouco, doses homeopáticas que nós vamos dando para nós mesmos. Mas nós não podemos, meus irmãos, deixar de meditar como que o Espiritismo está em nossas vidas. Fazer meditações em relação a isso. Como que o Espiritismo está em minha vida? Eu já conheço sobre a vida espiritual, eu já conheço sobre a morte, eu já conheço sobre a desencarnação, sobre a encarnação, eu já conheço da lei de causa e efeito, eu já conheço de tudo isso. Como que essa doutrina está trabalhando dentro de mim? Eu particularmente, eu começo a fazer uma retrospectiva de 1 ano, 2 anos atrás. Como é que eu estava 2 anos atrás, sentimentalmente, espiritualmente?
Será que eu estou do mesmo jeito de há 3 anos atrás? Se eu estou, eu não estou permitindo o espiritismo vibrar dentro de mim. Quando nós permitimos que o espiritismo vibre dentro de nós, que é a prática desse espiritismo, você conhece e começa essa coisa a vibrar dentro de você. Essa vontade de ser feliz, essa vontade de espalhar para o mundo aquilo que você está conhecendo. É como se você tivesse encontrado um tesouro e você quer passar esse tesouro para todo mundo. Toma aqui, fulano, olha esse tesouro, porque me fez bem esse tesouro. Mas o que acontece? Nós estamos querendo passar o tesouro para as pessoas e nós não estamos utilizando o tesouro para nós mesmos. Certa vez um amigo me disse algo que me tocou profundo. Ele disse, Manuel, muitas vezes nós somos como uma pessoa que tem um armazém cheio de comida. Nós temos a chave na mão para podermos alimentar do que a gente quiser ali naquele armazém. Nós recusamos abrir o armazém e morremos de fome. Assim acontece conosco, às vezes, nós espíritas. Temos um armazém de conhecimentos que a doutrina espírita, que os espíritos nos passaram, que nos torna pessoas melhores. Estamos com a chave na mão, que é a vontade. A vontade. E nós não utilizamos a chave para abrir o armazém. E desencarnamos como mendigos espirituais. Desencarnamos famintos de comida espiritual, de pão espiritual. Será muito triste para nós, meus irmãos. Eu fico analisando demais sobre isso. Desencarnarmos e chegarmos no mundo espiritual e não ter aproveitado esse tesouro que é a doutrina espírita em nossas vidas. Não é para causar consciência de culpa em ninguém. Não é isso que eu estou falando, viu, gente? O que eu estou dizendo não é que a gente saia e começar a ler agora o livro, ler tudo de uma vez, não é isso. Mas que nós possamos ter mais seriedade no estudo. Mais seriedade nos trabalhos que fazemos na casa espírita. Mais compromisso consigo mesmo. Não é ir para o centro por causa de fulano. Ah, eu vou no centro por causa da Rita. Eu vou no centro por causa do Alisson. Eu vou no centro porque a Lília falou que eu tenho que ir. Não. Você vai para o centro porque é lá que você sente uma paz indefinível que nenhum lugar na Terra você consegue sentir. Você vai para lá porque você está encontrando almas afins, almas que estão no mesmo objetivo, ser melhor. No mesmo objetivo, tornar uma pessoa melhor. Quando nós começamos a fazer esse movimento, meus irmãos, o espiritismo vai começar a vibrar em nós. E onde quer que a gente vá, nós seremos como uma carta viva desse espiritismo. Quando nós conhecemos o espiritismo, nós fomos convidados por uma pessoa, e essa pessoa, ela tinha uma vida assim, bem desequilibradinha. E ela falou que já tinha lido isso, lido aquilo, lido Emmanuel. Eu nem sabia o que era Emmanuel. E ela me deu o livro dos Espíritos. E eu falei assim, ok, eu vou ler. Peguei o livro por educação, levei para casa. Morava num apartamento. Peguei o livro dos Espíritos e falei assim, eu não vou colocar isso no quarto de jeito nenhum. Coloquei fora do quarto e deixei aquilo. E ela me perguntou, Manuel, você já abriu o livro dos Espíritos? Já. E você entendeu alguma coisa? Ainda não entendi, não, mas eu estou lendo.
Até que um dia, meus irmãos, eu fui convidado para uma reunião, para um barbecue. Eu nem sabia o que era barbecue. Lá que eu fui saber que era churrasco. Manuel, você pode vir participar? A gente vai participar de um barbecue. E eu fui participar desse barbecue. E cheguei lá, o pessoal começou a servia, e começou a servir cachorro-quente. E eu falei assim, lá no Brasil é assim, a gente primeiro dá pão, dá cachorro-quente, para depois vir a picanha. Assim que é lá no Brasil. E eu falei assim, eu não vou comer nada agora, eu vou esperar a picanha vir. E foi vindo cachorro-quente, hot dog, aquela coisa, e depois fechou tudo, e acabou o churrasco, e eu fiquei com fome, porque era churrasco americano, o barbecue. E eu fui convidado para esse barbecue, e lá eu estou lá sentado nesse barbecue com aquela fome, tomando aquela Coca-Cola com aquela fome. E de repente eu fui andar, fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, eu encontrei uma pessoa que olhou para mim com os olhos tão profundos. Uma senhora. Ela olhou para mim e disse: Meu filho. Quando ela falou meu filho, parece que eu estava encontrando com um anjo, com um ser de outro planeta. Essa mulher me levou para o espiritismo. Mas não foi ela. A conduta moral dela, a vibração que ela passou para mim, eu falei assim: eu quero ser como essa pessoa. Eu quero ter a paz que essa pessoa tem. Eu vou nesse lugar onde essa pessoa encontrou com essa paz. E nós fomos para o espiritismo. E nunca mais afastamos de uma casa espírita e do centro espírita. Ainda não encontramos a verdadeira paz, mas temos vários momentos que sentimos uma paz indefinível, em que lugar nenhum, em que nenhum dinheiro da terra pode pagar. A paz de estarmos novamente encontrando com Jesus na figura do Consolador prometido por ele, o Espiritismo. Que a paz do Cristo, que a presença dos bons espíritos possa envolver a casa espírita Seed of Love, que os trabalhadores, os coordenadores possam ser envolvidos pela presença dos bons espíritos que querem que esse lar cresça, que querem que esse lar se estabeleça nas bases desse Consolador prometido, que alivia as almas aflitas e que também nos alivia como trabalhadores da última hora. Que assim seja, meus irmãos.